Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tá num ambiente um pouquinho diferente, mas o tema de hoje é muito interessante. Nós vamos falar sobre simplificando a alimentação no emagrecimento. Eu acredito que todos saibam, todos tenham consciência de que a alimentação ela é um dos pilares do emagrecimento. Mas por que é tão difícil manter ou ter uma vida com uma alimentação saudável? Eu acredito que tem a ver com costume familiar, algo que você cresceu fazendo sempre e que isso se tornou um costume, um hábito, e depois mudar um costume, um hábito realmente seja difícil. Ou seja, se você cresceu, desenvolveu numa família, num meio familiar, em que a alimentação fosse mais propensa para uma alimentação desbalanceada, talvez fazer essa mudança em certa altura da vida seja mais difícil para alguém que cresceu comendo um pouquinho melhor, com uma alimentação mais saudável. Então, eu acho que esse é um ponto. Outro ponto tem a ver com conhecimento, porque quem cresceu num ambiente de uma alimentação desbalanceada, ao longo da vida, se aprender a comer de forma melhor, pode mudar aquilo que era um hábito, né? Então, o conhecimento, ele faz com que você aprenda e, se você quiser, você pode aplicar, colocar em ação esse conhecimento e passar a se alimentar de forma melhor. Então, eu acho que tem a ver com esses dois pontos. E eu pego como exemplo o meu caso realmente, né? Eu venho de uma família em que a alimentação não é ruim. Sempre existiu frutas, verduras na nossa rotina, comida de verdade, horários de alimentação, fritura, miojo, chips, são alimentos que raramente tinham em casa. E então não era uma alimentação excelente, mas era uma alimentação muito boa. Então, para eu mudar, foi mais fácil. As minhas mudanças vieram com cada consulta que eu fazia, com cada dieta que eu colocava em prática, veio com o meu processo de emagrecimento. E tudo que eu aprendi e tudo que eu fui mudando, com certeza influenciou as pessoas que moravam comigo, né? Então, no meu caso, talvez não foi tão difícil mudar, mas eu entendo que para quem vem de uma rotina alimentar muito irregular, seja sim mais difícil fazer essa mudança alimentar. E aí eu volto para aquela primeira pergunta, aquele primeiro questionamento que eu fiz há algum tempo atrás. Por que é tão difícil seguir uma alimentação saudável? Porque mudar hábito é difícil. É difícil, é mais difícil descascar do que desembalar, né? Então, você preparar uma alimentação é muito mais difícil do que ir lá e abrir um pacote de hambúrguer pronto, uma lasanha pronta, né? Então, realmente dá mais trabalho, mas tudo são questões de escolhas. E cada escolha que a gente faz, a gente vai colher frutos vindo dessa escolha. Então, depende do que você quer. Vamos, então, concluir tudo isso. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a alimentação saudável, ela tem a ver com emagrecimento, mas a alimentação saudável também tem a ver com uma rotina saudável, com saúde. A alimentação no emagrecimento não é muito diferente da alimentação de uma rotina saudável. Claro que vão ter aí diferenças de escolhas num primeiro momento, de quantidade e tudo mais, mas essa alimentação não pode ser tão diferente da rotina, porque senão ela não é sustentável. E o que eu quero é que essa alimentação seja sustentável para sempre, que essa seja a sua rotina alimentar. E por que é tão difícil manter uma rotina alimentar saudável? Porque mudar hábito realmente não é fácil. Só que é uma escolha, né? Como eu disse, toda escolha tem as suas consequências. Você colhe frutos dessas escolhas. E no caso da alimentação, o que eu digo para vocês é que
a simplicidade, o básico, ele reina na alimentação saudável. Não precisa ser cara, não precisa ser cheia de detalhes, o básico reina na alimentação saudável. Então, eu vejo muito, é muito comum eu ver pessoas que dizem não jantar. Quando eu pergunto sobre o jantar, muitas delas falam, não, doutor, eu não janto. Com a impressão que eu tenho a impressão de que a janta tem a ver com arroz, feijão, carne, salada, comida, né? Um prato de comida. Então, quando eu pergunto sobre o jantar, não, eu não janto. Mas você não come nada, então? Não, eu como um lanche, como pizza, como às vezes bolachinhas com leite. Ou seja, o jantar, então, ele existe, só não é composto de arroz, feijão, carne e salada, mas é composto por outros alimentos. E esses outros alimentos que são cheios de detalhes, né, que são diferentes de um prato de comida, é muito mais calórico, muito menos nutritivo do que aquele prato de comida. Então, por isso que eu falo que o básico, o simples, reina na alimentação saudável. E se você começar a preferir o simples, o básico, não só o emagrecimento vai ser mais favorável, como também a sua saúde, a sua rotina alimentar vai ser mais saudável. Essa é a mensagem de hoje. O básico, o simples, reina na alimentação saudável. Então procure fazer o que é simples e o que é básico. As vantagens são incalculáveis, não só para o seu emagrecimento, mas para a sua saúde também. Curtam o vídeo, não esqueçam de acionar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu vou publicando. Compartilhe com quem você queira e até o próximo vídeo.